Isabel II. Partimos para a análise aqui em estúdio com o nosso convidado, o Pedro Gomes Sanches, sociólogo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Qual é a importância deste jubileu de 70 anos? Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma importância muito grande, porque apesar da pompa e do glamour destas celebrações, que ficam aqui um bocadinho mascaradas pela espuma dos dias, mais importante do que a beleza destas celebrações é a razão destas celebrações. E é olhando para trás, para 70 anos de reinado, que percebemos isso. A Isabel II é, permitam-me a liberalidade da linguagem e da comparação, é o Cristiano Ronaldo da realeza. É a melhor no lugar, é a que trabalha mais dedicadamente na sua função. E a sua longevidade, que nos parece uma coisa absolutamente extraordinária para ela, é só mais um dia após outro. E quanto aos recordes, tem-nos batido a todos. É neste momento a terceira monarca com maior longevidade. Está a 9 dias de ultrapassar o segundo, o Rama IX da Tailândia, e daqui a 2 anos, se não estou em erro, ultrapassará, se Deus quiser, o Luís XIV de França. É de facto impressionante, porque a longa duração é uma coisa em política, a memória é uma coisa em política, uma coisa importante em política. E a rainha Isabel II, mais do que um símbolo vivo da monarquia, mais do que um símbolo vivo da nação, é a memória viva da nação. Há aqui alguns dados que são muito interessantes. 88,2% da população do Reino Unido e 94% da população mundial nasceu depois da sua coroação. E apenas 1% no Reino Unido e 0,1% da população mundial nasceu antes dela. E, portanto, de facto, quando nós olhamos para trás, a Rainha Isabel II confunde-se com a história da política do Reino Unido. A política interna, mas também como participante ativa na história do mundo, com uma lógica de continuidade e de pilar de segurança. Se pensarmos que trabalhou com 14 primeiros ministros diferentes, mas também, por exemplo, com 14 presidentes dos Estados Unidos diferentes, há aqui uma imagem de pilar de segurança, de continuidade, que é assegurado por esta mulher. É verdade, e isso é absolutamente extraordinário, porque, na verdade, ela conheceu 7 papas, para juntar a esses dados. Aos números, sim. Conheceu 7 papas, e quando ela, enfim, antes da coroação, mas que só se dá em 50 e 53, mas portanto, quando ela assume o trono, Stalin ainda era o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Salazar era o presidente do Conselho de Ministros em Portugal. Portanto, de facto, essa duração é importante. Uma nota importante sobre esta questão da espuma dos dias e da longevidade e da importância do mandato. Há aqui a dimensão da reverência é muito importante e tem sido perdida hoje em dia quando olhamos para outros chefes de Estado muito impulsivos, com muita vontade de aparecer e a terem opinião sobre todas as coisas a cada momento. A Rainha Isabel II é muito contida nas palavras. Alguém na Spectator esta semana falava no poder da contenção e eu acrescentaria ao poder, a força do silêncio. Ela gera muito bem as suas intervenções e sempre que o faz, falo com muita veemência, com muito significado e isso tem um efeito muito importante na comunidade política. O facto de ser uma rainha, de ser uma mulher e não um rei, é de alguma forma marcante? Eu acho que é muito marcante. É curioso porque a história deste reinado, como dizia, confunde-se também com a história moral do século XX e o princípio do século XXI. E quando nós, em muitas repúblicas, ouvimos estridentemente falar na importância, de facto, da igualdade de género, olhar para o Reino Unido é uma coisa interessante, porque desde o início do reinado da Rainha Dona Ana, em 1707, há 315 anos, mais de 45% do tempo a coroa foi ocupada por 3 mulheres, pela Rainha Ana, pela Rainha Vitória e pela Rainha Isabel II. Mas a Rainha Isabel II não é só a rainha, é também a chefe da Igreja Anglicana e quando em 2022 a Igreja Católica, por exemplo, ainda discute o sacerdócio das mulheres, a Igreja Anglicana já o permite. Portanto, há aqui assim, nesta matéria da igualdade de género, um exemplo muito extraordinário que nós podemos apreender olhando para uma monarquia tão antiga como a britânica.
Pedro Gomes Sanches, obrigada pelas explicações que trouxe este Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Obrigado. Seguimos agora em direto para